Shirota era um perdedor que só via garotas sem trama em seus sonhos úmidos, até que acidentalmente viu a garota mais quente da escola trocando de roupa, tornando-se imune à sua habilidade de retroceder o tempo. Agora ele será forçado a ser seu escravo pessoal, devendo agradá-la de qualquer jeito estranho que desejar. No dia em que tudo começou, Shirota refletia sobre sua existência patética, comparando-a com a de Takamine, a deusa perfeita e a mais desejada da escola. Ele sempre se esconde ao fundo e, como de costume, vai ao depósito comer o almoço. Mas então Takamine entra de repente e começa a se despir. Claro, Shirota tem dificuldades. Ele tenta não espreitar, mas como homem de necessidades degeneradas, as regras de cidadão exemplar não valem nesta sala fechada. Então ele olha e vê o maior e mais cheio de trama tesouro da escola, só pra ele. A cena marca sua memória, mas ele se pergunta por que o grande Takamine tem que se trocar em segredo, não no banheiro. Mais tarde, todos recebem os resultados. Shirota nunca esperou um bom resultado, mas hoje tirou 52, o que é bastante alto para sua mente simples. Mas para surpresa de todos, a deusa Takamine, sempre com 100 impecáveis, acabou tirando um humilde 98. A turma zumbia com sussurros sobre sua sequência quebrada. Takamine, visivelmente abalada, pergunta se o professor verifica 2 vezes, mas ele assegura que o fez. Por trás, Shirota nota a súbita mudança de comportamento de Takamine. Ela se afasta das mesas e então, algo impensável acontece. Takamine passa as mãos sob a saia e retira o protetor de pêssego. Shirota vê os pãezinhos perfeitamente cozidos de Takamine e quase sente o quão macios são só de olhar. Então, de repente, tudo muda. Ele acorda antes dos resultados, crendo ter uma visão de destino final, pois cada cena se repete identicamente. Exceto desta vez, Takamine obtém a pontuação perfeita, e Shirota lembra-se claramente de ter conseguido 98 antes. O dia inteiro o deixa inquieto, questionando desde como os resultados de Takamine mudaram, até como aquele sonho molhado poderia se tornar realidade, inclusive o sonho molhado na sala de armazenamento. As perguntas se acumulam até que Shirota finalmente reúne coragem para abordar Takamine diretamente na sala do conselho estudantil. Ele pergunta timidamente sobre a nota dela em matemática, a que deveria ser 98. Os olhos de Takamine se aguçam num instante, perguntando se Shirota já falou disso a alguém. Shirota sente um calafrio na espinha com aquele olhar aterrorizante e imediatamente diz, não. Takamine relaxa levemente, mas ainda não acabou, e supõe que Shirota já a viu. Ele pensa que é pela nota da prova, mas Takamine o empurra cruelmente para o canto, dizendo que ele já a viu no depósito. Shirota congela, se perguntando como ela sabia, mas ao invés de ficar irritado, exibe um sorriso duvidoso e diz que é o que é. Então ela faz um acordo com ele. Takamine leva Shirota a sentar-se e lhe serve um copo de água. Shirota treme de medo, convencido de que Takamine o envenenará por seu conhecimento. Suas mãos tremem tanto que ele derrama, quase salpicando os planos de Takamine, mas ela desvia rapidamente. Shirota limpa tudo imediatamente, com medo de irritar Takamine, mas ela diz que é um bom exemplo. De repente, afrouxa a gravata, despede-se lentamente das roupas e, mais uma vez, o mundo reinicia. Eles dois repetem o tempo. Shirota sente, e agora a aparência de Takamine muda. Todas as suas roupas estão encharcadas, e suas curvas macias e leitosas são bem visíveis sob o tecido molhado. Amiafó. Shirota obedece com a mão trêmula. Então, Takamine pergunta se ele percebe algo diferente na aparência dela. Como Shirota está em curto agora, não entende o que ela diz e ela não tem paciência para a estupidez. Então puxa a mão dele e a coloca em uma de suas preciosas mãos. Com a atenção perdida, Takamine chuta as joias de bebê de Shirota como se nada fosse, para trazê-lo de volta, chamando-o de alguém sem nenhum senso de observação. Ela orgulhosamente diz que ele é fraco para o corpo perfeito dela. Então Takamine aponta a capa faltante da trama e suas roupas molhadas. É então que Shirota percebe que as coisas são diferentes dessa vez. Takamine finalmente explica que tem poder. É chamado de Estrada Virgem Eterna. Uma habilidade que permite que ela reinicie o tempo toda vez que remove sua capa da trama. Mas quem vê sua pele nua lembra o que aconteceu antes do loop temporal. E é por isso que Shirota lembra. Essa explicação é demais para o cérebro pequeno de Shirota. E ele quase não entende nada, mas Takamine fala incessantemente das notas perfeitas e do corpo perfeito, enquanto Shirota só percebe que ela está meio vestida à sua frente. Ela continua esfregando seu sucesso na cara de Shirota, dizendo que ele nunca entenderá nada porque está sempre perdendo. Para ele, essa mulher já havia enlouquecido. Ainda assim, ela continua falando de como ganhou o poder ao perder uma corrida num festival de verão anos atrás, por causa de uma dor de estômago, urinar nas calças de vergonha e ativar seu poder ao se despir. Então, ela acha que ganhou seu poder para a glória de seu nome glorioso. Na mente dele, Shirota acha que ela realmente precisa de um médico. Quando Takamine termina sua história, ela revela por que conta tudo a ele. Porque toda vez que usa seu poder, perde a roupa íntima. Por isso, ela precisa que alguém lhe traga novos pares constantemente. E como Shirota conhece seus segredos, ele serve, já que é o maior perdedor da escola. E ninguém suspeitará se ele se tornar seu pequeno escravo. Shirota está cansado dessa bobagem, então sai imediatamente da sala. Mas Takamine o impede antes de chegar à porta, perguntando por que ele não quer aceitar o trabalho. Ele diz, sem rodeios, que o poder dela é suspeito e que a forma como pergunta está errada. Ele está fora de si. Takamine não quer perder, então corta seu caminho e o puxa, fazendo-os cair enquanto Shirota paira sobre ela. Amiafó. Seus barulhos altos atraem a atenção de todos para a sala do conselho.
Com a posição atual, todos rapidamente chamam a polícia, e Takamine afirma que Shirota a assediou. Shirota está condenado. Com as lágrimas falsas de Takamine, todos acreditam que ele, a damisela em perigo, é o novo Didi. Ele percebe que é a armadilha dela, forçando-o a reconsiderar. E no fim, Takamine reinicia o tempo antes do caos. E com um sorriso presunçoso, Takamine diz que Shirota deve estar agradecido por ela tê-lo salvo de ser rotulado como pervertido. E como agradecimento, ela exige que ele a ajude a vestir sua capa de pêssego. Enquanto todos morreriam para estar no lugar dele servindo essa mulher masoquista, Shirota fecha os olhos ao vesti-la. Por que você é gay? Takamine percebe, zombando dele como um patético fracote por fechar os olhos agora. Mesmo após seu ápice, Shirota se ajoelha pedindo desculpas, alegando acidente, e Takamine o observa, percebendo que ainda conserva seu antigo lado bom. Naquela noite, Shirota sonha com Takamine, da vulnerabilidade de seu corpo diante dele, as artimanhas que ela lhe trama, terminando com a polícia invadindo para prendê-lo. Ele acorda hiperventilando, ainda lembrando daquele incidente. Nesse momento, o telefone vibra e ele vê que é uma mensagem de Takamine, com foto dela e um aviso, lembrando que hoje é seu primeiro dia como escravo dela. A caminho da escola, Shirota se preocupa com que tipo de tarefa ela lhe dará. Atrás dele, a própria deusa Takamine chega. Os estudantes a saudam como se fosse divina, mas ele não consegue deixar de imaginar que alguém tão venerado poderia ser também o diabo disfarçado. Os garotos ao redor zumbam de inveja, mas ela não se importa e se inclina ao ouvido dele, sussurrando para que ele vá imediatamente à sala do conselho. Por dentro, Shirota sente-se nervoso ao estar na mesma sala que a gatinha psicótica. Takamine o provoca por estar nervoso, dizendo que são mestre e escravo. E então lhe entrega uma bolsa cheia de seus protetores de pêssego. Ela simplesmente explica que o trabalho dele é carregar a bolsa e estar pronto para lhe fornecer as roupas íntimas sempre que precisar. Shirota tenta recusar, dizendo que é perigoso, mas Takamine lembra que seu poder não tem paciência, e se ele resistir, pode rebobinar o tempo e devolvê-lo ao instante em que todos o viam como um pervertido. Só esse pensamento o quebra, e ele aceita relutante. Takamine sorri, desabotoando a camisa, prometendo-lhe uma recompensa por ser um bom cachorrinho. Shirota treme enquanto Takamine desliza o pé sobre o dele, derrubando-o de costas. Ela paira sobre ele provocando, fingindo que vai tirar a capa de pêssego, até que ele feche os olhos e a suplique para parar. Ela sorri, curtindo estar no controle, mas acaba se afastando. Ela admite que seria melhor se ele a obedecesse sem ameaças. E, como ainda sente certa vergonha, não quer que ninguém veja sua roupa íntima. Mas como ela confia nele, Shirota é uma exceção. O comportamento repentino e tímido dela o pega desprevenido, e seu desejo degenerado o corrói. Mas ele balança a cabeça, mudando rapidamente de assunto, ao perguntar se ela realmente não sente nada por ele. Takamine responde francamente que só quer manipulá-lo para que o obedeça totalmente. Sua honestidade o fere, e ele decide ir para a aula, mas ela o impede com uma provocação, dizendo que a roupa íntima não é para a coleção pessoal dele. Mais tarde, na aula, Shirota se pergunta em que situações Takamine usa sua estranha habilidade. Então, o professor pede que ela leia um poema do livro deles. Ela lê com graça, cada palavra flui com sentido. Quando ela termina, o professor a elogia. Shirota pensa o quanto ela é incrível, acreditando que não usará muito sua habilidade. Mas então, uma brisa entra pela janela, e o professor pede a um aluno que a feche. De repente, Takamine se levanta e diz que quer refazer isso, chocando Shirota. Em frente a todos, ela tira o repelente de cheiro de peixe, ativando sua habilidade de voltar no tempo. Tudo volta ao instante antes de ela ler. Quando a professora a chama novamente, ela recomeça, desta vez sincronizando perfeitamente sua voz com o vento que entra na sala. Sua performance transporta todos, em sua imaginação, a um mundo antigo e simples. Com o vento ao seu lado, sua leitura parece uma cena histórica. Toda a classe lhe dá uma ovação em pé. Ela olha diretamente para Shirota, sorrindo em vitória. Shirota percebe que, se ela usar seu poder até em pequenas coisas, ele será quem colocar suas roupas íntimas nela inúmeras vezes. Nesse momento, Takamine atira uma bola de papel nele, dizendo para ele se apressar. Shirota sabe que é hora da sua tarefa. Ele olha ao redor, decide que é impossível recolocar a roupa íntima dela agora, e planeja esperar até o intervalo. Mas Takamine, já preparado, deixa sua borracha no chão perto dela, indicando que ele a pegue e aproveite a chance de ajudá-la. Embora hesitante, Shirota lembra que ela pode rebobinar o tempo para salvá-lo da prisão. Sem escolha, ele se obriga a agir, com a roupa íntima dela escondida no bolso. Ele vai buscar a borracha e, quando ninguém vê, desliza-a suavemente nas pernas esguias de Takamine antes de voltar ao seu assento. Vendo que ninguém notou, ele celebra silenciosamente seu sucesso. Mas ao olhar para trás, percebe que não os vestiu direito e que vão escorregar. Takamine sinaliza que ele conserte, recusando-se a ajustar sozinha. O professor chama nomes ao devolver os livros, e Shirota imagina o horror de Takamine ir à frente, sua roupa íntima caindo, e depois culpá-lo, arruinando sua vida. Então ele lembra o que ela disse uma vez, que embora ficasse envergonhada se outros vissem sua roupa íntima, não se importaria se fosse ele a vê-la. Com isso em mente, Shirota decide. Quando chamam o nome dela, ele vai para a frente. O professor o questiona, mas ele mente, dizendo que ouviu errado. Como ele já está lá, o professor lhe pede para entregar o livro dela a Takamine. Ela o agradece enquanto ele o faz, e ele se pergunta por que sente necessidade de protegê-la. Ao virar-se para sair, Takamine prende o pé dele com o dela, ordenando que ele ajuste corretamente sua roupa íntima. Sem saída, Shirota usa a perna para empurrá-los lentamente pela coxa dela, sentindo seu calor úmido. De repente, o professor chama o nome de Shirota. Assustado, ele vai longe demais, roçando seu ponto sensível e fazendo-a soltar risadinhas felizes. Quando ele pergunta se ela está bem,
Ela insiste que está. Depois, na sala do conselho estudantil, Shirota diz que ela é inacreditável, mas ela responde que só o testava para ver do que ele era capaz. Ao lhe perguntar o que faria se ele não trouxesse o livro, ela responde casualmente que não pensou nisso, pois confia plenamente nele. Então ela pergunta por que ele a salvou do constrangimento, e ele não sabe por quê. Takamine o provoca, sugerindo que é porque ele quer ser o único a ver os protetores de pêssego dela. Ele nega, mas ela percebe que é verdade, e admite que saber que ele está obcecado por ela a deixa feliz. Shirota pergunta sobre os sons alegres que ela fez antes. Ela o silencia e o manda nunca mais mencionar. Depois da aula, o professor pede a Takamine que devolva o exame de papel ao laboratório. Ela aceita com um sorriso, e instantaneamente todos os Simpsons da classe se aglomeram ao redor, oferecendo. Ela continua sorrindo educadamente ao recusar, mas sua irritação aumenta, pois o Shirota de cabeça de burro ainda não entende o que deve fazer. Então, ela volta no tempo. Mas na segunda tentativa, Shirota ainda não percebe. Takamine tem que encará-lo até ele finalmente lembrar que seu papel é ser seu escravo. Shirota se oferece para ser voluntário. No corredor, Takamine o repreende severamente por obrigá-la a usar seu poder apenas para lembrá-lo de seu dever. Shirota inclina a cabeça, desculpando-se ao recolocar a roupa íntima dela, percebendo finalmente seu lugar. Eles seguem ao laboratório, mas são barrados por outros estudantes ansiosos para ajudar. Shirota fica admirado com o quanto ela é adorada, parecendo uma deusa nesta escola. Ele pensa que, se tivesse só uma parte do privilégio dela, a vida seria bem mais fácil. Para sua surpresa, Takamine fala calorosamente com suas fãs, lembrando casualmente de muitos detalhes de suas vidas. Mais tarde, Shirota tenta puxar conversa, elogiando-a por como lida tão facilmente com vários caras. Takamine rebate, dizendo-lhe para não compará-la a uma atriz de FanHub que interpreta papéis sem regras. Mas mesmo que ela fosse uma, ainda quer ser a número 1. Shirota fica chocado com a comparação absurda, corrige-se e admite admirar como ela fala com quem mal conhece. Takamine explica orgulhosamente que isso faz parte de seu papel como presidente do conselho estudantil. Impressionado, Shirota pergunta como ela sabe os nomes de todos. Ela responde casualmente que memorizou todos em um dia após se tornar presidente. E como todos a conhecem, ela deve conhecer todos em troca, ou perderá. Shirota não acredita o quão competitiva ela é nisso, mas a respeita por trabalhar duro para chegar onde está e se pergunta o que a impulsiona a se superar tanto. Então Takamine menciona que ela conhece os perfis de todos os estudantes, inclusive o dele. Ela começa a revelar onde ele mora, sua categoria favorita de Goonin, e até seu impressionante 9 polegadas. Shirota fica impressionado e envergonhado ao vê-la revelar segredos sobre ele, e ele exclama, perguntando se ela realmente conhece tanto sobre todos. Essa pergunta a paralisa, pois não gosta de ser duvidada. Com um olhar cortante, ela pergunta se ele está insinuando que ela é uma perseguidora. Então, ela aponta friamente outro traço dele, extremamente autoproclamado, e com um sorriso astuto, um pouco degenerado. Shirota congela ao ouvir sua última observação, e Takamine se inclina, perguntando se ela está errada. Envergonhado, ele se afasta, insistindo que não vai responder, e que ela, de qualquer forma, não gostaria de ser observada com olhares estranhos. Isso fere seu orgulho, então ela agarra a perna dele, fazendo-o cair no chão. Então, de pé sobre ele, ela o desafia perguntando: se ela gosta de ser observada por ele, o que ele faria? A mente de Shirota gira ao ver a deusa da escola provocá-lo tanto, até desabotoar a camisa só para observar sua reação. Em pânico, ele diz que precisam ser um casal antes que ele possa responder de verdade. Takamine pisca, então ri, sem esperar aquela resposta. Deixando a pose, ela se senta ao lado dele, perguntando suavemente o que ele quis dizer com serem um casal primeiro. Shirota entra em pânico, insistindo que não foi um desejo. Ela ri novamente, divertindo-se com o quanto ele está abalado, levanta-se e o deixa, dizendo que gostou da resposta dele. Shirota fica perplexo, quer correr atrás dela, mas tropeça na escada e cai. Mais tarde, ao acordar, está na clínica com a cabeça repousando no colo de Takamine. Assustado, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que ele caiu das escadas e, por bondade, retrocedeu o tempo e o trouxe aqui. Quando ele a agradece, ela empurra a cabeça dele de volta para o seu snoo-snoo, declarando que este é o novo perfil dele. Como ele resiste às provocações dela, ela o chama de virgem fraco, o que, para ela, significa que ele é sério. Num breve e eterno momento entre eles, Takamine estraga ao dizer que ela não está usando nada por baixo. E Shirota se levanta assustado ao perceber que já é depois da aula. Ele entra em pânico por ter perdido a prova de recuperação de educação física e ter que refazer as voltas da maratona. Determinado, ele admite querer ganhar algo. E isso impressiona Takamine. Então Takamine decide observar a recuperação sozinha, mas não facilita. Na metade do percurso, Shirota fica muito atrás. Então Takamine para sua corrida, apontando sua forma horrível de correr. Mas o contato próximo e sua camiseta transparente, encharcada de suor, o fazem dobrar como um pretzel. Ela lhe ordena terminar a corrida em 30 minutos, mas apesar de seu incentivo, ele falha. O outro o adula por desonrar Takamine depois que ela corrigiu sua postura. Mas ela declara que continuarão até ele ter sucesso. Com isso, ela tira a armadura da trama dele, rebobina o tempo, e desta vez Shirota mal acompanha, mas já planeja seu pedido de desculpas. Takamine segue os meninos de bicicleta, exibindo deliberadamente seus bolos para que todos vejam. Shirota entra em pânico, corre atrás dela para proteger seu precioso e, contra tudo, chega em primeiro. Takamine lembra que ainda tem um último trabalho, e atrás das árvores, ele recoloca a capa de pêssego dela. Ela o provoca perguntando como se sente ao vencer em menos de 30 minutos. Exausto, ele nem percebeu que havia conseguido e, pela primeira vez, Shirota admite a si mesmo que nunca achou que poderia ganhar nada, sobretudo com suas notas. O remedial pode não significar muito, mas ele está feliz. Sua alegria genuína diverte Takamine, e ela decide voltar para casa. Naquela noite, Shirota lembra que ainda tem o saco de roupa íntima dela. Ele vai devolvê-la amanhã, mas só segurá-la faz sua imaginação girar. Antes que ele possa espreitar,
Takamine liga, exigindo a devolução da bolsa porque quer sair para correr à noite. Shirota hesita, suspeitando que seja só mais um teste, mas então envia uma foto sem os protetores de pepperoni, alegando que vai sair sem eles porque ele não respondeu. Em pânico, Shirota corre para encontrá-la. Ela envia outra foto de um parque próximo, com um cara aleatório ao fundo espiando-a. A mente de Shirota se desfaz nos piores cenários, sendo tratada como um brinquedo. Na verdade, Takamine fingiu um pedido de desculpas para ir embora, tratando tudo como provocação. Porém, quando Shirota aparece, ela fica secretamente feliz, mas disfarça sob sua máscara tsundere, elogiando sua rapidez e reconhecendo seu papel como seu escravo. Shirota insiste que não se trata de obediência e que, se algo ruim acontecer, não pode rebobinar o tempo, porque não está usando roupa íntima. Takamine se surpreende com seu sentimento doce, mas disfarça com outra provocação, perguntando se ele imaginou que ela fosse tocada por outra pessoa. Aflito, ele nega, dizendo que apenas estava preocupado. Seu rosto suaviza, e pela primeira vez, ela o agradece sinceramente. Ela admite que ele é o único que se preocupa com ela, e por saber seu segredo, deve se sentir honrado, pois é especial. As palavras dela ferem como elogio e zombaria, mas Shirota não consegue evitar sorrir. Conhecê-la como ninguém o enche de calor. A partir daquele momento, ele promete silenciosamente nunca mais tirar os olhos dela. No dia seguinte, na aula de natação, Takamine mergulha e surpreende a todos com sua velocidade, vencendo Uko, a estrela da equipe que foi ao exterior treinar com Michael Phelps. Ao sair da piscina, com a água escorrendo como um lanche suculento, a plateia admira sua forma magnífica. Até Shirota está congelado, boquiaberto. Mas antes que ele consiga processar, Takamine diz casualmente que quer refazer a corrida e de repente ativa seus poderes. O tempo retrocede e a corrida recomeça. Desta vez ela nada de costas, com o rosto para cima, garantindo que toda a classe veja plenamente sua física de vibração em ação. Shirota não entende por que ela precisou refazer, mas aquele ângulo perfeito o incita a usar vaselina e alguns lenços. Depois de terminar em primeiro novamente, ela vai direto a ele, pergunta por que ele não tem curiosidade de saber por que ela refaz a corrida. Mas Shirota diz que não teve tempo para perguntar. Ela diz que só queria causar uma impressão duradoura, algo que a torne o material das sessões de valentões dos garotos, e então, provocando, pergunta a Shirota qual apresentação fez seu júnior prestar a saudação completa. Shirota congela ao perceber que, se admitir ter gostado do nado costas, isso implica que ele a observava. Mas antes de responder, Takamine nota seu rubor e o provoca ainda mais, dizendo que seus olhos já lhe deram a resposta que queria. Então ele pergunta como ela retrocedeu o tempo sem usar protetores de trama. E ela revela que sacrificou um dos seus pastis desta vez. Mas só de imaginar que ela está usando apenas um protetor de pepperoni, ele desiste mais rápido que 1000 caras diante de Bonnie Blue. Takamine se inclina e sussurra ao ouvido dele para ficar depois da aula. Naquela noite, ela o arrasta ao shopping para comprar novos protetores de pêssego. Shirota está suando frio, sem saber onde olhar. Quando ele pergunta por que está aqui, ela sorri ironicamente e diz que ele tem que vir, pois agora é seu escravo. Então, só para torturá-lo, ela pergunta qual par deve comprar. Ele resmunga que Annie está bem, mas ela não o deixa escapar. Então o obriga a escolher. Ele pega aleatoriamente e acaba escolhendo o conjunto mais escandaloso estampado de Mia Khalifa na loja. Takamine ri e o modela no corpo dela, parecendo pronta para várias travessuras amorosas. Em pânico, ele troca por um branco puro para mostrar que ela é inocente. Depois muda para preto porque ela é secretamente malvada. Então ele considera o rosa pela gentileza dela, mas, desesperado, acaba escolhendo o azul. Quando ela pergunta por quê, ele murmura que não tem motivo. Ela sorri de canto e o puxa para o provador. Shirota se assusta, dizendo que não deveria estar aqui, mas ela o manda ajoelhar-se, pois ele é quem as está vestindo nela. Ela levanta a saia, mostrando que está usando meias grossas para que ele não veja nada. Ele tenta agir de forma descolada, mas seu rosto se aproxima perigosamente dela. Snu que cheira a flores enquanto ele desliza o tecido pelas pernas dela. Mas o aroma e o calor são demais, fazendo-o desmaiar ali mesmo. Mais tarde, ela pergunta novamente por que ele escolheu o par azul. Shirota tenta se esquivar, mas ela o prende contra a parede e exige uma resposta dele. Ele diz que, por ela parecer inalcançável, escolhe o azul, que reflete sua altura como o céu e profundidade como o mar. Takamine não fala, apenas se afasta, deixando-o assustado, achando que ela rejeitou sua escolha. Porém, depois de uma pausa, ela cora e admite silenciosamente que, se o usar, seu poder da Estrada Eterna da Virgem desaparecerá. No dia seguinte, Shirota pega um resfriado e fica pálido na aula. Depois da aula, ele tenta ir direto para casa, mas Takamine insiste em acompanhá-lo porque mora perto. Na casa dele, ela fica surpresa ao ver o quarto limpo e logo verifica o laptop, em busca do esconderijo secreto de Johnny Sins. Ele a fecha com força, em pânico. Ela ri, dizendo que precisa cuidar do seu escravo antes que ele se torne inútil. Quando ela pergunta se ele come bem e ele admite que não, oferece cozinhar. Ele recusa, mas ela o ignora. Ela o provoca, perguntando se deve usar só um avental ao cozinhar e até secar seu suor. Mas Shirota não aguenta mais, perde a paciência, a empurra para fora e diz que pode cuidar de si mesmo. Mas Takamine retrocede o tempo, e de repente surge uma tigela de arroz quente na mesa, com uma toalha fresca ao lado. Ela diz que fez na cozinha dele, e vai reaquecer a toalha se esfriar. Enquanto ele come, Shirota se pergunta por que ela alterna entre provocá-lo impiedosamente e ser extremamente gentil com ele. Mais tarde, quando ele está na cama, Takamine entra no quarto para verificar se a comida estava boa. Ele diz que estava, mas para sua surpresa, ela sobe na cama ao lado dele, dizendo que o calor corporal é importante para combater o frio. Ele protesta, mas ela volta no tempo. Elimina todo o suor e passa a cheirar limpa. Ele diz que não é isso, mas ela se inclina.
perguntando se ele prefere que ela cheire mais doce. Ele desiste e se afasta, mas ela o abraça, dizendo para ele vê-la apenas como uma garrafa de água quente. O coração de Shirota dispara ao saber que está na cama com a deusa da escola. Mas Takamine amolece, admite ter ido longe demais e pede desculpas. Então ela pressiona o rosto dele contra o corpo, dizendo que isso o ajudará a relaxar e a dormir melhor. Ela o avisa para não ter ideias estranhas, pois é só pela saúde dele. Para sua surpresa, pela primeira vez, Shirota não sente nada sujo, mas sim segurança. Ele pergunta suavemente se isso é só sua gentileza para garantir que ele fique. E a pergunta a surpreende. Seu coração bate forte. Ela abre a boca para responder, mas Shirota adormece antes que ela possa responder. No caminho de casa, ela vê crianças correndo e lembra da sua infância solitária. Naquela época, ela nunca teve amigos. Mas certa vez, enquanto ela alimentava um gato preto, Shirota apareceu e lhe deu leite. Desde então, ela passou a gostar dele, embora ele nem se lembre. Em casa, ela brinca com o mesmo gato Kuro e resmunga que Shirota é idiota por pensar que sua gentileza serve só para mantê-lo por perto, não porque ela realmente se importe. O que faz? Dias depois, a caminho da escola, Takamine menciona casualmente o dever de casa daquele dia. Shirota fica desprevenido, pois achava que era para o verão e não a tocou. Ela suspira decepcionada, como se lamentasse o professor por ter que lidar com idiotas como ele. Com um olhar presunçoso, ela oferece ajuda, mas só se ele prometer servidão eterna e latir por ela como um bom cachorrinho. Shirota se irrita com a zombaria, mas a lembrança das suas notas terríveis a machuca. Ela declara que vai se esforçar sozinha para salvar a situação nas aulas e no almoço. Ao ouvir isso, ela lhe deseja sorte, mas lembra-o de não negligenciar seus deveres de escravo. Depois, na aula, Shirota se esforça nos trabalhos, temendo não terminar a tempo. Takamine é chamada para escrever no quadro, mas sua imagem impecável é arruinada quando o professor esbarra nela. Shirota espera que ela use seus poderes para retroceder e salvar sua aura. Mas, surpreso, ela deixa como está e continua a escrever. Depois, enquanto Shirota ainda trabalha, uma garota agradece a Takamine por aconselhá-la a comprar um relógio para seu crush, mas menciona que uma nova versão sai no dia seguinte. Takamine hesita, pensa em mudar o passado, mas decide não rebobinar e recomenda que ela troque o relógio. Ao fim do dia, Shirota finalmente termina, mas encontra Takamine cambaleando, fraquejando. Alarmado, ele corre para segurá-la. Ela descarta como febre, mas seu rosto pálido revela a verdade de que esse é o preço de se conter de usar seu poder. Ela desaba, deixando Shirota certo de que sua suspeita está certa, pois ela recusou retroceder para não atrapalhar seus estudos. Ele a incita a rebobinar e se restaurar, mas ela recusa, transferindo o fardo para ele. Quando ele hesita, ela lembra que as tarefas concluídas desaparecerão se ela retroceder. Shirota diz que tudo bem, pois pode refazê-los, e que prefere ver a Takamine feliz de sempre, o que a faz corar. Quando a saia se levanta, ele abaixa cuidadosamente a capa de pêssego dela. Porém, ao invés de refazer o dia inteiro, ela retrocede apenas alguns segundos, apagando a queda, e afirma com orgulho que recusa voltar no tempo só porque ele mandou. Descendo as escadas juntos, ela promete revisar as tarefas dele para que isso não aconteça novamente, e que o ajudará. Quando as férias de verão chegam, ela o convida para sua casa para ajudá-lo a estudar. A sós, ela corrige seus erros, retrocedendo sempre que ele erra uma pergunta. Então ela sai para fazer um café, mas não antes de revelar que seus pais estão fora. As palavras ficam na mente de Shirota até que ela se aproxime e lhe lembre que ele está errado novamente. Em um único gesto, a camisa dela se levanta, a capa da trama escapa e o tempo retrocede novamente. Enquanto o tempo passa, ela o provoca, dizendo que ele finge ser idiota de propósito para ficar à noite e fazer sexo com ela. A expressão atônita dele só alimenta a imaginação dela. Mas ela diz que não estão sozinhos, pois Kuro, seu gato, ainda está lá. Sabendo que ele não pode ter animais de estimação em casa, Shirota deseja vê-lo. Ela avisa que pode distraí-lo, mas concorda, murmurando que o gato provavelmente sente falta dele também. Mas ela volta sem isso. Diz que não sabe onde está, então usa orelhas de gato, declarando-se a substituta. Ele protesta incrédulo, mas ela rasteja de quatro, quadris balançando, voz miando. Seu corpo o trai, e seu subordinado se agita enquanto o ato dela se torna mais ousado. Quando ela se ajoelha, arqueando as costas, a visão quase o faz desfalecer. Ela continua enrolando-se no colo dele, declarando que vai continuar até ficar satisfeita. Quando termina o dever de casa, já é noite, e ele a culpa pelo fanservice que causa isso. Takumi avisa da chuva, mas a ignora. Só para abrir a porta a um aguaceiro. Calmamente, ela sugere que ele fique à noite. Lista as necessidades: futon extra, comida, banheiro e, astutamente, oferece lavar as costas como ele quiser. Ele se encolhe instantaneamente, mas antes que a discussão continue, um arranhão na porta sinaliza o retorno de Kuro. Ela traz o gato para dentro, esperando que ele lembre do gatinho, mas ele só brinca casualmente com ele, deixando-a chocada. As luzes se apagam de repente, mergulhando a casa na escuridão. Takamane disfarça sua mudança de humor com frieza, senta-se na cama e exige uma história para passar o tempo. Quando Shirota falha, ela escolhe o tema das memórias escolares. Ele lembra das partidas pós-aula e das sessões de Gunin com os amigos, mas ela se irrita por ele não lembrar. Ele então pede água, mas, irritada, esvazia uma garrafa de água. Ela pede outra história, mas quando ele conta seu apelido de infância, ela o descarta novamente. Achando que a entediou, Shirota pede para usar o chuveiro, mas Takami sai, volta com uma toalha e, por despeito, diz que não pode usá-lo. Ela se deita de frente para a parede, zangada porque ele não lembra. Sentindo-se culpado, Shirota tenta pensar em uma história melhor. Ele de repente lembra algo profundo sobre um gato de rua que cuidava com uma menina de cabelos curtos e, como sempre, trazia guarda-chuvas e toalhas para ele. Ela pergunta o que aconteceu com a menina,
Shirota admite que ela se declarou a ele, mas ele não respondeu, e ela acabou desaparecendo com o gato. Ele admite que se arrepende de perder contato e nunca soube o nome dela. Takamine, secretamente a mesma garota, senta-se diante dele silenciosa, incitando-o a juntar as pistas e pergunta o que faria se a encontrasse novamente. Em vez disso, sua mente lenta pergunta se ela conhece a garota, o que a desaponta. Mas ela recupera a compostura e o elogia por lembrar. De repente, o trovão estronda, assustando-a tão violentamente que a toalha escorrega, deixando seu corpo nu, e ela pula sobre ele quando o relâmpago dispara novamente. Shirota finalmente percebe que ela tem medo de relâmpagos, e usou suas tarefas como desculpa para mantê-lo ali. Deitada sobre ele, sussurra que quer desfazer o momento. Mas como seus poderes não funcionam nele, implora que ele apague isso da sua memória. No fim, ela permanece colada a ele, tremendo nos braços dele. E pela primeira vez, Shirota vê sua vulnerabilidade exposta. Um lado de Takamine que ninguém jamais viu. Quando a luz volta, Takamine rapidamente se levanta, envolve-se em uma toalha e vai para a cozinha, dizendo que vai cozinhar algo. Shirota tenta protestar que está bem, mas ela descarta, alegando que não é para ele, embora ainda prometa preparar a parte dele se ele cooperar. Como estão a sós, ela propõe um roleplay de recém-casados, e a regra é simples. Se algum deles recusar, nunca mais estarão em um relacionamento pelo resto da vida. Shirota resmunga sobre as bobagens. Mas para Takamine isso é perfeito. Para ela, ele é o mais fácil de lidar. Um idiota que não consegue resistir. Com o jogo estabelecido, ela se escapa para cozinhar. Quando Shirota a verifica, fica surpreso ao ver Takamine parecendo uma sobremesa inteira em seu avental. Antes que ele reaja, ela insiste que ele a trate como sua amada esposa. Ele, constrangido, cumpre e pede que ela use um protetor de pêssego. Divertida, ela lhe pede ajuda, e ele, hesitante, coloca uma armadura narrativa sobre o corpo dela para esconder a exibição de cheesecake. Com isso feito, ela pede ajuda com a sopa, mas Shirota, tão distraído com a presença dela, acaba queimá-la. Irritada, Takamine volta no tempo e o repreende levemente por ser descuidado. O jantar acaba, e quando Shirota elogia a comida dela, ela o interrompe com um sorriso gentil. Sentada perto dele, ela insiste em alimentá-lo como casais fazem. Tremendo e corada, ele a deixa. O momento se torna mais pesado quando a sopa cai sobre suas coxas. Ele entra em pânico, temendo que esteja quente, mas antes que possa agir, ela inverte a situação, pedindo que ele coma, não querendo desperdiçar o sabor da sopa misturada com seu suor. Ele até se levanta, dando-lhe plena vista de sua pele lisa e pernas. Assim que ele vacila, ela volta ao momento, rindo como se fosse piada. Ela declara que ainda tem sua dignidade, deixando-o gemendo confuso, sem saber o que é real e o que é apenas provocação. Eles terminam o jantar, e depois, Takamine se oferece para preparar o banho. Shirota se oferece para lavar a louça para ir primeiro, mas ela recusa, insistindo que tomem banho juntos como um casal. Quando ele reage em choque, ela simplesmente ri e diz que foi outra piada. Mais tarde, no banheiro, ele finalmente relaxa procurando o sabonete, mas de repente Takamine entra, apenas coberta por uma toalha, sorrindo de forma maliciosa, e diz que só porque ela brinca não significa que vai parar. Ela o rodeia com um olhar que o deixa nervoso e o provoca, insinuando que ele poderia usar seu shampoo de forma indecente. Antes de ele se defender, ela deixa a toalha cair, revelando um maiô ultra exposto, quase R. Ele tenta sair, mas ela o impede, dizendo que o lavará, chamando isso de treino para quando for esposa. Shirota congela, atônito com o quão avançada ela imagina, mas ela o descarta como pagamento por ele ter ficado. Ele aceita relutante, mas avisa que ela não exagere. Por dentro, ele já luta contra impulsos. Seu autocontrole se quebra na presença dela. Quando ela esfrega sabão nas costas dele com as mãos nuas, ele tenta se distrair contando números, mas falha ao sentir algo macio e elástico pressioná-lo. Alarmado, ele se vira e vê ela segurando 2 balões cheios de água, sorrindo do seu pânico. Quando termina as costas dele, vai para a frente e diz que é hora do shampoo. Ela escreveu uma reclamação de que prometeu apenas as costas dele, mas distorce as palavras, dizendo que nunca especificou qual parte. Ela começa a lavar o cabelo dele, com as mãos lentas e cuidadosas. Ele tenta suportar, mas então ela menciona casualmente que o shampoo é dela. O pensamento o atinge fortemente, percebendo que vai cheirar a ela. Seu corpo reage, o sangue corre para baixo. Desesperado, ele tenta impedi-la, mas ao se mover desajeitadamente, sua mão bate nos planos dela. Ambos congelam por um instante, então Takamine sorri de forma maliciosa, provocando-o novamente por sua impaciência. Ele entra em pânico, mergulha na banheira para se esconder, mas ao perceber o que as mãos dele tentam ocultar, ela rapidamente se desculpa, declarando a missão cumprida. Depois, deitado no quarto de hóspedes, Shirota revisita tudo o que aconteceu no banheiro, perguntando-se como Takamine pôde ir tão longe com ele. Sua cena termina quando ela bate, pede que ele programe um alarme e entra sem esperar. Ela salta sobre ele de camisola que pouco deixa a imaginação. Pairada sobre ele, ela lhe lembra que sua posição está sempre acima. Shirota percebe que suas provocações incessantes surgem porque ele viu seu lado vulnerável. E assim, ela reafirma o controle. Dias depois, chega o festival de verão e Takamine o leva, alegando que precisa patrulhar os estudantes indisciplinados para evitar descendentes acidentais. Antes de começarem, ela pede casualmente que ele ajude a achar a roupa íntima que perdeu, dizendo que não usou nada naquele dia, surpreendendo Shirota. Ele tenta dizer que não há esconderijo, mas Takamine finge que a sandália dela quebrou, dando-lhe desculpa para se retirar a um canto discreto e vesti-la em segredo. Depois, quando os fogos se aproximam, ela o arrasta, buscando a vista perfeita. No caminho, Shirota ouve sussurros de outros sobre o quão inadequados são como casal, comparando sua magreza à beleza de Takamine. Estranhamente, as palavras o excitam,
E ele se pergunta como seria se fosse real, se ela fosse mais gentil, doce, e o convidasse diretamente a passar tempo juntos fazendo travessuras. O pensamento é interrompido pelos fogos de artifício que explodem acima deles. Takamine suspira. Diz que não há problema aqui e retrocede o tempo para tentar outro lugar. Na ponte, Shirota observa casais trocando bebidas de boca em boca. Sua mente divaga, imaginando se eles poderiam fazer o mesmo. Quando ela pede uma bebida, ele imagina por um momento, mas ela o faz ajudar novamente com a roupa íntima. Eles repetem o processo em vários locais. Cada retrocesso a deixa mais esgotada. Eventualmente, eles ficam sozinhos, sem nenhum problema em lugar algum. Lentamente, Shirota percebe que não está retrocedendo por dever, mas para reviver momentos de um encontro, passando pelos lugares que casais costumam frequentar. Ele se sente desconfiado, pensando que talvez o que Takamine realmente queria fosse a desculpa de um encontro. Ele a olha e, num instante, os fogos florescem acima dela, iluminando seu rosto. Ele fica impressionado com sua beleza, sem saber se é ela ou os fogos que o deixam sem fôlego. Ela sorri calorosamente, dizendo que desta vez estão apenas a tempo. Ele concorda, murmurando que é lindo, embora não saiba mais se fala dos fogos ou dela. Mas pela primeira vez, ela sorri para ele de forma suave e sincera, e admite que também está feliz. Alguns dias após o festival, Takamine convida Shirota para se encontrar durante o dia de portas abertas do campus. Ela quer visitar Ogaku, a escola para gênios como ela e Einstein. Mas só de pensar nisso deixa Shirota desconfortável, pois sabe que é tão inteligente quanto as garotas que fazem OnlyFans. Quando Takamine pergunta o que ele pretende fazer no futuro, ele admite não saber. Mas para ela, isso é a resposta errada. Ela espera que ele diga que a seguirá onde for, não importa o que. Ela não se importa com a escolha dele, mas ele ainda tem que permanecer seu escravo. Mas para Shirota, isso significa que ele deve entrar na mesma faculdade que ela. Ela acrescenta que, enquanto ele cumprir suas condições, tudo ficará bem. E Shirota geme pensando que isso está longe da liberdade. Enquanto falam sobre liberdade, Takamine faz uma videochamada e lhe mostra seu novo conjunto de roupas picantes que quase não deixa nada à imaginação. Shirota quase engasga ao ver isso. E ela lembra casualmente que ele foi quem escolheu algo assim na primeira vez. E sem hesitar, mostra a vista de baixo, o que o devasta. Takamine brinca que, na faculdade, talvez se torne uma sugar baby dos veteranos e tenha um livre para todos com eles. Shirota interrompe o pensamento de imediato, sabendo que é um limite que ela não deve ultrapassar, nem como piada. Ela transforma isso em ameaça, dizendo que se ele não quiser que ela siga por esse caminho, terá que acompanhá-la na mesma faculdade. Como recompensa, ele é o único que pode vê-la assim. Shirota tenta argumentar, dizendo que todos sabem que suas notas não bastam para passar no vestibular. Ainda na chamada, Kuro salta repentinamente na mesa dela, derrubando o telefone. A chamada termina, mas ela lhe manda rapidamente um texto ameaçando punição se ele não entrar na mesma faculdade que ela. Alguns dias depois, eles visitam o campus Ogaku. Shirota chega primeiro, e quando Takamine aparece, todos os olhares se voltam para ela. Mesmo sem parecer valer $20 por hora, ela percebe e provoca Shirota por ele olhar demais. E ele fica envergonhado, mas não nega. De repente, ela se coloca à sua frente, dizendo que sua vida universitária depende dele, pois ele tem sido quem carrega suas roupas íntimas. Se ele não estiver presente, e alguém a vir trocando, isso pode vazar e gerar escândalo. Para Shirota, essa lógica é insana. Trocar de roupa íntima na aula já é errado. E os banheiros existem por um motivo. Takamine fica surpresa com seu raciocínio lógico e o elogia, mas decepciona-se por ele não cair na armadilha. Ela muda de assunto perguntando sobre seus planos. Mesmo que ele ainda não tenha decidido, ela insiste que ele pense seriamente desta vez. Shirota admite que pensa em trabalhar ao invés de ir à faculdade, mas Takamine hesita um instante e então insiste por razões. Ele explica que a irmã mais nova começará a estudar no próximo ano, gerando mais mensalidades para os pais. E como não quer ser um peso para eles, sente que nada na faculdade lhe interessa. Em vez de estudar sem empenho, ele acha melhor trabalhar e retribuir a bondade dos pais. Takamine fica surpresa com a maturidade dele, mas ainda tenta argumentar, dizendo que ele pode conseguir um trabalho de meio período na faculdade e, claro, continuar sendo seu subordinado. Quando começa a orientação do campus, Takamine parece ligeiramente desanimada, mas rapidamente se recompõe e participa da apresentação. Quando acaba, ela levanta a mão ousadamente e pergunta sobre os benefícios de se graduar na instituição. Todos se surpreendem com a pergunta dela. O professor explica que os estudantes recebem certificados por alto desempenho e cartas de recomendação para candidaturas de emprego. Takamine deixa assim, mas de alguma forma ela está insatisfeita e volta no tempo. Ela reformula a pergunta e pergunta sobre as vantagens de ser o melhor formado da universidade. Embora a resposta continue a mesma, ela parece mais brilhante depois. Shirota pergunta o que mudou, e ela explica a diferença entre instituição e universidade, e insiste na especificidade. Mais importante, chegou a hora de ele ajudá-la com a roupa íntima dela. Shirota fica estressado com o pedido, mas Takamine o tranquiliza, pois graças ao formato curvo da mesa e à posição deles em cima, ninguém verá o que acontece por baixo. Derrotado, Shirota rasteja adiante e rapidamente ajeita sua roupa íntima. Takamine o provoca prendendo sua cabeça entre as pernas para que ele faça direito. No caminho de casa, Shirota admite ter apreciado o passeio pelo campus, mas ainda não entende por que ela mudou a pergunta. Takamine explica que ela quer ser a deusa onisciente e que, para ela, ser específica é importante. Mais importante, ela quer usá-lo o mais eficientemente possível, se um dia eles ficarem separados. Para a surpresa de Shirota, ele esperava que Takamine o prendesse em tudo, mas ela diz que é brincadeira, pois não é tirana. Ainda assim, ele não deve se alegrar, pois ela o usará o quanto quiser durante o resto do tempo que passarem juntos na escola. Shirota congela. Ele deveria se sentir aliviado ao pensar que será livre mais tarde, mas algo lhe aperta o coração.
pois não tem certeza de que seria feliz estando separado dela. No dia seguinte na escola, Shirota não consegue parar de lembrar o olhar triste de Takamine de ontem. Quando ele a cumprimenta, ela volta instantaneamente ao seu normal, mas Shirota percebe algo errado. A saia de Takamine está estranha, e os estudantes apontam os celulares para ela. Quando ele lhe diz discretamente, ela afirma que foi de propósito, mas ainda assim ajusta, como se temesse que ele não queira que outros caras vejam seus bolos. Enquanto continuam, ele nota que ela está usando só uma meia, o que aumenta sua suspeita de que algo está estranho hoje. Então, no trem, a ansiedade de Shirota aumenta. A perfeição habitual de Takamine parece ter escapado. Observando-a de perto, ele nota a física de seus seios balançando, deixando claro que ela não usa nenhum protetor de pepperoni. Antes que ele possa avisá-la, ela o pega olhando. Ao fechar as portas, parte da camisa se abaixa, revelando seus segredos à multidão. E Shirota lembra imediatamente que quem vê seus divinos seios fica imune aos seus poderes. Pensando rápido, ele a cobre com as próprias mãos, bloqueando a visão. Takamine não perde tempo. Ela estala os dedos e faz o tempo voltar àquela manhã, reiniciando o dia completamente. Shirota fica atônito ao perceber que ela está refazendo tudo do começo. Ao juntar as peças, ele percebe que, embora ela o trate como ferramenta, a ideia de perdê-lo deve tê-la abalado. Por isso ela ficou tão desajeitada de repente. Silencioso e determinado, Shirota decide ingressar num cursinho, estudar bastante para entrar na Ogaku e ficar ao lado dela. Mas, ao entrar na escola de reforço pela primeira vez, pronto para se dedicar aos estudos, ele colide inesperadamente com uma deslumbrante loira, versão animada de Margot Robbie, que o encara com reconhecimento nos olhos. Shirota congela, pego completamente desprevenido. No instante em que se cruzam o olhar, a garota loira corre e envolve Shirota nos braços, apertando-o fortemente. Com um sorriso radiante, ela se apresenta como Ellie. Depois de se inscreverem nas aulas, caminham juntos naturalmente e as memórias de Shirota retornam. Ele percebe que a viu pela última vez há quase 5 anos, enquanto Ellie ri ao lembrar que era mais alta que ele. Mas nota que ele cresceu. Naquela época, eles brincavam sem parar, até que a matrícula em escolas diferentes os separou. Shirota comenta que ela mudou muito. Parece mais madura, estilosa e se porta com surpreendente elegância. Ellie sorri orgulhosa com o elogio, jogando o cabelo ao anunciar que tem feito modelagem amadora. Então ela pergunta se ele tem planos depois. Quando ele admite que não, ela o arrasta imediatamente ao parque onde brincavam quando crianças. Ao chegarem, Shirota nota a escadaria familiar que leva ao local onde encontrou Takumi pela primeira vez. Embora no presente ele não recorda a memória claramente. Enquanto ele pensa, Ellie de repente agarra sua mão e o puxa para a fonte onde costumavam brincar de guerra de balões d'água. Animada, ela pergunta se ele quer brincar de novo, mas Shirota, agora mais inseguro, sente vergonha ao notar que já não são crianças. Ellie, alheia à hesitação dele, sai correndo para pegar balões mesmo assim. Sua energia é incontrolável como era há anos. Enquanto os enche para Shirota, explica alegremente as regras novamente, como se nada tivesse mudado. Mas, ao encher balões para si, ela opta por modelos gigantes, inflando as bochechas com determinação. De repente, uma explode em suas mãos, molhando-a da cabeça aos pés. Shirota rapidamente oferece uma toalha, mas Ellie a recusa com um sorriso, dizendo que não precisa, já que não tem armadura de enredo. Essa frase faz Shirota desistir. Então, em pânico, ele sugere que se refresquem com sorvete. A caminho da loja, ele não consegue deixar de se preocupar. Ellie é tão despreocupada, sem defesa alguma. Se Takamine a pegar assim, vai tratá-la como uma boneca de pano. A minha avó. Shirota quase deixa os cones cair de horror, implorando que ela não exponha seus seios em público. Ela ri e diz que tudo bem, pois só os mostra para ele, já que o vínculo deles vai além de qualquer gênero. Ao se sentarem, Ellie pergunta a que escola ele quer ir. Shirota nem tem certeza de que vai frequentar uma. Ele lembra que Takamine lhe pediu para entrar na mesma faculdade, mas com o dinheiro apertado não sabe se será possível. Ao admitir isso, Ellie inclina a cabeça e pergunta francamente se ele está namorando a garota. Atordoada, Shirota entra em pânico, mas ela lê facilmente a expressão no rosto dele. Sorrindo, ela zomba dizendo que ele deve estar sonhando em dar à garota um bom wine ring. Ellie, desajeitadamente, bate nas costas dele. Então Shirota sorri ainda mais, dizendo que toda garota que o convida para a escola dela, secretamente o gosta. Ela lhe oferece o sorvete, mas ele derrete e escorre no pescoço dele. Sem hesitar, Ellie se inclina e lambe, provocando um colapso em Shirota. Ela ri da reação dele, dizendo que as garotas fazem isso o tempo todo. Mas sua mente instantaneamente se enche de imagens amaldiçoadas dela e Takamine em dupla confusão. Seu pânico só aumenta quando, como se fosse convocado por sua consciência culpada, Takamine surge repentinamente atrás deles. A princípio, ela parece furiosa, mas em segundos, seu rosto vira aquele sorriso provocante, chamando Shirota de ousado por brincar em público. Shirota pergunta por que ela está aqui quando deveria estar doente. Takamine cruza os braços e declara que está sempre em ótima forma. Então, voltando ao seu tom irritado, ela exige saber por que ele está sendo amigável com essa Margot Robbie da Temu. Ellie, ao invés de se ofender, ilumina-se de prazer, radiante por Takamine tê-la chamado de Margot Robbie. Ellie pega um balão e diz que era só brincadeira, mas o rosto de Takamine ruboriza ao interpretá-lo como algo bem menos inocente. Ainda assim,
Ela sabe que Shirota não tem coragem de agir, então pergunta diretamente a Ellie sobre suas intenções. Ambos insistem que só estavam brincando por causa do calor do verão, mas a imaginação de Takamine corre solta novamente. Quando Ellie a convida para participar, ela imagina um cenário totalmente diferente de um trio. Enquanto Shirota, nervoso, diz que não quer deixá-la encharcada, Takamine resmunga e retruca que não tem o que é preciso para fazê-la querer se sujar de qualquer forma. Quando Ellie sai correndo para reabastecer os balões, Shirota pergunta calmamente se Takamine está bem com isso, mas recebe um tapa forte no rosto. Ela o repreende por ser um playboy sem vergonha e o adverte a focar nos exames e no futuro, em vez de brincar. Quando Shirota começa a afundar de vergonha, Ellie volta, admite que foi ideia dela e insiste que o forçou a jogar. Vendo o maço de balões na mão dela, Takamine finalmente percebe que chegou à conclusão errada. Ellie apresenta-se adequadamente e Takamine lembra-a como a garota enérgica que costumava brincar com Shirota. Envergonhada por suas suposições, Takamine tenta sair, mas Ellie insiste que ela fique e manda Shirota buscar bebidas. A sós, Ellie pede desculpas pelo seu comportamento. Tendo estudado em uma escola só de meninas, ela nunca realmente aprendeu onde colocar limites com os meninos. Ela explica que é natural a mulher sentir-se protetora quando outra garota se aproxima do homem que ama, e então elogiar abertamente a aparência de Takamine. Quando Takamine tenta negar estar apaixonada por Shirota, Ellie a confronta, dizendo que está escrito no rosto dela. Quando Shirota volta, Takamine avisa firmemente a Ellie para não dizer uma palavra sobre isso. Ellie concorda. Menciona casualmente que tem sessão de fotos e sai pulando, mas antes provoca que verá Shirota na escola de reforço. Deixada sozinha, Takamine suspeita e o acusa de ir lá só para brincar. Shirota explica freneticamente que entrou porque tem problemas que enfrenta e quer estudar mais para ingressar na mesma universidade que ela. A confissão faz o coração de Takamine bater mais rápido, mas ela se irrita ao saber que Ellie descobriu antes. Prometendo ajudá-lo, ela remove a armadura da trama e reverte o tempo só para refazer o momento. Desta vez, ela exige que ele a agradeça, entrega-lhe a calcinha e manda que a recoloque nela. Enquanto ele hesita, ela admite suavemente que só vai tão longe porque ele trabalha tanto por ela. Quando ele termina, ela segura sua mão, sorri travessa e diz que o levará para casa para esgotar seu suco cerebral estudando. Naquela noite, Shirota estuda sob seu olhar atento, tenta focar com Kuro presente, mas Takamine o manda se trancar enquanto segura Kuro no braço, dizendo que ele luta por ela. Um dia, após as aulas extras, Shirota sai com Ellie. Takamine passa e pergunta se querem sair, e Ellie sugere o restaurante familiar de costume. Para Shirota, isso parece estranho, pois Takamine nunca demonstra tanta emoção a ninguém. Seus pensamentos são interrompidos quando o garçom cumprimenta Ellie casualmente. Claramente se conhecem, e Ellie até pede por eles. Então o garçom menciona que ela ficará livre do trabalho em 1 hora. Shirota pergunta quem ela é, e Ellie responde que é sua amiga da escola, que sempre lhe dá batatas fritas extra. Então hoje Ellie pagará por todos. De repente, Takamine diz que está de dieta. Ellie pede desculpas e elogia o corpo quente e voluptuoso de Takamine. Amiafo. Takamine pergunta sobre a lição do dia. Shirota diz que o tutor é ótimo e fácil de seguir, e que é agradável porque Ellie está lá. Ellie acrescenta que sente o mesmo, provocando uma pontada imediata em Takamine, especialmente quando menciona que costumavam estudar juntos. Takamine estala, perguntando se Shirota só gosta de estudar com garotas, já que ela mesma esteve na lista dele há pouco tempo, em sua casa, sozinha. Shirota tenta corrigi-la, mas Ellie interpreta de outra forma, animada por saber o quão inteligente é Takamine. Ellie admite que ela e Shirota brincavam demais e esqueciam o dever de casa, ao contrário dela. Takamine zombou, dizendo que não pode evitar, mesmo se estiver com eles. Então ela conta que uma vez se vestiu de gato para que Shirota estudasse. Shirota se atrapalha, dizendo que foi ideia dela, mas Ellie acha divertido como Halloween e sugere estudarem juntos e fazerem um acampamento. Shirota diz que vai se for sério, mas Ellie reclama da pijamada, pois também costumavam fazer isso. Takamine, irritada, diz que é perigoso e distorce a história, contando a Ellie que Shirota usou a chuva como desculpa para ficar na casa dela, e à noite, deitar-se junto a ela. Shirota fica horrorizado, mas Takamine pisa no pé dele para calá-lo. Ellie não entende. Então Takamine continua dizendo que ela só conhece o Shirota inocente, não o estranho. Shirota protesta, mas Takamine brinca que talvez as pessoas deveriam ouvir seu lado, já que ela o conhece melhor que ninguém, e Ellie percebe a dica. Mais tarde, Ellie afasta Takamine para conversar, enquanto Shirota vai para casa. Ellie pede desculpas se Takamine acha que ela está tentando levar Shirota, assegura que não, pois já tem alguém, e sinceramente prefere Takamine a Shirota. Takamine congela, sem entender, até que Ellie sai de mãos dadas com o mesmo garçom de antes, e só então ele percebe que essa garota prefere tesouras a pedras duras. Quando ela reencontra Shirota, ele pergunta do que eles falaram. Takamine provoca, dizendo que estavam falando o quão degenerado ele é. Shirota quase morre no local, mas descarta como conversa de meninas. Ao passar pelo parque, Takamine vê o balão da Ellie ainda na bolsa e desafia Shirota, dizendo que o vencedor recebe um favor do perdedor. Shirota resiste, mas ela rosna, perguntando por que ele brinca com Ellie e não com ela. Então eles jogam. Shirota já sabe que não pode vencer Takamine e também não quer molhar o vestido dela. Então lança tiros fracos, mas Takamine deliberadamente pula em um, molhando-se como Ellie antes. Ela encara perguntando se ele só viu uma garota molhada naquele dia ou se foi algo a mais. Shirota entra em pânico, o que a irrita, e ela lança os 4 balões contra ele de uma só vez. Takamine então vence e como recompensa manda Shirota lamber seu suor. Ele congela, lembrando quando Ellie lambia o sorvete do pescoço.
e percebe que Takamine quer superar isso. Ele implora para que ela pare, pois é um lugar público, mas ela insiste, até lembrando que Ellie o lambeu outro dia. Ele percebe o ciúme dela, e para agradá-la diz que vai lamber seu pescoço. Mas Takamine sorri e mostra o pescoço limpo. Ela quer um lugar úmido, como debaixo da saia, entre as coxas, ao longo das suas curvas, ou talvez todos eles. Shirota protesta, mas ela o chama de mentiroso, e sabendo que ela não vai recuar, ele cede. Por trás das árvores, Takamine levanta o vestido. Shirota ajoelha-se, incomodado com a pele delicada dela, e escolhe a barriga. Com toda a atenção, ele o faz, enquanto Takamine tenta não soltar um som de prazer feliz. Quando terminar, ela lhe diz para não pensar demais, já que não se veem muito ultimamente, e ela só quer ficar com ele. Ela até pede desculpas, pois as memórias dele e de Ellie foram substituídas por ela. Isso basta para confirmar que Takamine está com ciúmes, mas o calor do momento a alcança e Shirota acaba com febre, desmaiando. No último dia de verão, Shirota e Takamine vão de férias. Ela o ajudou a estudar sem pedir nada em troca, mas ele quer retribuir, então pela primeira vez, quer ser um cavalheiro. Eles caminham e Shirota menciona que quer café. Takamine saca cupons e, como sempre, quer controle. Quando Shirota volta com as bebidas, ela retrocede o tempo só para insistir que ele use seus cupons. Ela até o leva a um lugar tranquilo, o que é raro para ela. Mais tarde, em uma loja, Takamine aponta para uma boneca de coelho, dizendo que é fofa. Shirota compra secretamente, e ao entregá-lo a ela diz que prefere dar algo a ele do que receber. Ela pergunta o que mais ele quer fazer. Ele fala de um passeio de barco, já que será o primeiro dele, mas também será o primeiro dela. Enquanto ele rema, Takamine se irrita e pede a vez. Quando ele recusa, ela pula na água, despindo-se para voltar no tempo. Desta vez, porém, ela recoloca a roupa íntima. Shirota aponta isso, e ela sai furiosa, dizendo que ele é muito lento. Ele pede desculpas, preocupado que a viagem seja um desperdício do tempo dela, mas ela diz que é porque ele está se esforçando demais, em vez de aproveitar o momento. Ela lembra-lhe que o motivo de tê-lo trazido aqui é presenteá-lo por seu esforço, e ele finalmente entende seu comportamento estranho. Então, agradece pela ajuda, pelos estudos e pelas férias. Essa honestidade a pega desprevenida. Atordoado, Takamine finalmente concorda em seguir sua liderança pelo resto da viagem. Alguns dias depois, Shirota deveria estudar com Takamine, mas no caminho encontra Ellie, que acaba o acompanhando. Os três acabam estudando juntos, mas Takamine está furiosa, enquanto Ellie está radiante por estar no quarto de Takamine, e admite que sempre quis estudar com ela. Takamine não aguenta, ela retruca, perguntando por que a Ellie não vai estudar com seu amante de tesouras em vez disso. Ellie dá de ombros, dizendo que Rurika está muito ocupada ultimamente, então não tem ninguém para brincar. Takamine a manda brincar no parque se quer jogar, mas Ellie não se ofende. E então Shirota lembra que ela disse preferir garotas. Sua suspeita se confirma no momento em que Ellie cutuca casualmente os atributos de Takamine ao lhe fazer uma pergunta. Takamine levanta-se imediatamente e manda Shirota comprar bebidas. Ele quer recusar, temendo deixá-la sozinha com Ellie, mas um olhar mortal de Takamine o faz fugir. Sozinha, Takamine não enrola. Manda Ellie sair, dizendo que ensinar Shirota já é difícil sem mais um idiota por perto. Ellie apenas ri, mas antes de sair pergunta se Takamine tem um relacionamento com Shirota. Takamine nega categoricamente, mas Ellie vê através dela. Ela zomba que Shirota é difícil de se aproximar. Sempre perde as pistas, o que a exaure. Isso afeta Takamine, que admite que Ellie está certa, pois por mais que tente seduzi-lo, seu crânio grosso nunca percebe. Ellie fica surpresa com sua honestidade, e Takamine retrocede, dizendo que tudo se trata de uma amiga dele. Ellie acompanha e pergunta o que esse amigo fez. Takamine revela tudo. O ato felino, a façanha no banheiro, cada pequeno intento. Ellie ferve de ciúmes, mas fica calada. Takamine continua dizendo que, se o homem não entende as indiretas de uma mulher tão incrível quanto sua amiga, há algo errado com ele. Ellie pergunta se esse homem alguma vez retribui algo. Takamine pensa por um instante na noite em que o homem correu à casa da amiga. Preocupado ao extremo, planejou um encontro e estudou muito para entrar no mesmo campus. Ellie quase explode ao ouvir Takamine chamar a si mesma de amiga e Shirota de homem. Takamine o descreve como simples, não particularmente especial, mas sincero, e alguém que age por responsabilidade. Ellie salta declarando que, se alguém está disposto a se dedicar, estudar para ela e planejar um futuro ao seu lado, isso é amor, simples e direto. Takamine congela, pois não mencionou a estupidez dele, mas Ellie afirma que é só isso. Então ela pergunta se Ellie veio aqui apenas para tocar seus irresistíveis atributos. Ellie pede desculpas, mas diz que não é culpa dela. O corpo de Takamine atrai tanto homens quanto mulheres. Takamine sorri, então oferece deixá-la tocá-los de qualquer forma. Ao voltar, Shirota quase espera que Takamine tenha jogado Ellie com um suplex, mas os sons de dentro despertam sua curiosidade. Da sala, ele ouve Takamine repreender Ellie por não segurar tão forte, enquanto ela se queixa de que está muito macio. Shirota quase enlouquece, mas então Ellie grita alto por não querer ser lambido. A imaginação de Shirota corre solta, até perceber que só estão brincando com Kuro. Os dias passam e a estação das chuvas começa. No caminho para a escola, Shirota e Takamine se alegram que a chuva parou, para que seus uniformes não fiquem encharcados. Mas Takamine observa que isso lhe favorece. Se perder o protetor, pode escondê-lo sob o blazer, ao contrário do verão, quando suas partes preciosas são fáceis de ver. É então que Shirota percebe que, sempre que ela veste o blazer, geralmente não está vestindo nada. Ela nota o rosto dele. Pergunta se sua história é chata, mas ele balança a cabeça tão rápido que ela decide jogar. Ela pede que ele se vire, e depois de rebobinar o tempo, ele deve adivinhar que peça de roupa íntima ela perdeu antes de chegarem à estação de trem. O vencedor pode mandar no perdedor. Para Shirota, é puro jogo de azar. Takamine o provoca a usar suas habilidades de detecção de degenerado para ouvir o som do tecido ao caminhar.
mas ele grita que não é nenhum tipo de mago. Ela aumenta a aposta. Se ele vencer, pode fazê-la estudar de biquíni. Para ela, deixar um canalha como ele dar ordens seria uma bênção. Ele recusa, dizendo que não quer isso, e pergunta o que ela gostaria se vencesse. Ela diz a ele que quer amarrá-lo e fazê-lo ouvir sua voz repetidamente, a noite toda com fones de ouvido. E Shirota sente sua dignidade desmoronar. Ainda assim, ele tenta analisar cuidadosamente seu caminhar. Quando vê uma poça, pensa em usá-la para espreitar debaixo da saia dela, mas se contém. Na estação, ela pede a resposta dele. Ele acha que ela perdeu a parte de cima, e ela diz que está errado, que é a parte de baixo. Ela provoca que ele teve muitas chances, mas nunca as usou. E Shirota admite que não pôde espreitar debaixo da saia dela. Takamine parece desapontada. Admite que desejava que ele tivesse acertado, até se permitindo passar por aquela poça por ele. Ao ouvir isso, Shirota fica atônito ao saber que ela realmente queria que ele espreitasse. Mais tarde, no trem, eles conversam sobre o festival escolar. A turma está encenando Cinderela. A professora vai designar os papéis em breve, mas Shirota não deseja nada importante. Takamine lembra que, no ano passado, ele era só um manequim humano para o cartaz da turma. Envergonhado, ele pergunta como ela sabe, e ela casualmente diz que sabe tudo. Ela declara que será a Cinderela, então Shirota também tem que assumir um papel. Na aula, Takamine está à frente e pede voluntários. Então todos concordam que ela deve ser a Cinderela. Quando se trata da equipe, ninguém se oferece ao som. Então Shirota se voluntaria, mas Takamine volta no tempo e o impede. Ela o arrasta para a frente sob o pretexto de escrever nomes. Sem saída, Shirota fica ao lado dela. Então ela pressiona sua padaria contra a alavanca dele, inclina-se sobre a mesa e pergunta quem quer ser o príncipe. Shirota quase desmaia de insolação, mas ninguém percebe. Muitos garotos se voluntariam até que o mais popular, Seiya, se levante, e com ele presente, os demais recuam. Takamine sussurra que Seiya poderia ser seu segundo carregador de roupa íntima, já que como príncipe ficará próximo dela. Além disso, ele é inteligente e poderia extorquí-la facilmente por favores. Essa ideia horroriza Shirota, pois ele não quer que Seiya faça Takamine refém. Então, sem outra escolha, ele também se inscreve para ser príncipe. Takamine fica empolgado quando Shirota se inscreve na peça, embora seja claro que a presença de Seiya desperta uma súbita coragem. Quando os votos chegam, Shirota perde para Seiya sem dúvida. No caminho para casa, Shirota pergunta se ela realmente quis dizer que faria de Seiya seu segundo carregador de roupas. Takamine para, olha para trás e admite que era uma isca. Só um truque para fazê-lo se alistar como príncipe. Mas como perdeu, pode ao menos ser o guarda do príncipe, o que lhe dá bastante tempo de palco. Ela continua andando, acrescentando que não quer que ele fique preso como equipe de bastidores, pois no fundo, deseja que ele acabe apreciando o festival. À medida que o evento se aproxima, os ensaios tornam-se diários. No último dia de preparação, quem não tem papel é obrigado a trabalhos nos bastidores. Takamine entrega pessoalmente a tarefa a Shirota, fazendo seu fã-clube fanático agitar-se imediatamente. Shirota percebe que Takamine nunca interagiu abertamente com ele na escola até hoje. E isso o deixa nervoso, pois ela sempre tem um plano. Enquanto pintava o cenário, ele bagunçou as luzes. Um colega o repreende, dizendo que não há tempo para consertar, e espalha murmúrios de que ele é inútil. Antes que escale, Takamine retrocede o tempo. Ela o puxa para trás do cenário e o repreende pessoalmente, enquanto ele trabalhava. Então, enquanto ele está vestindo a calcinha dela, alguém a chama. Takamine espreita a cabeça, deixando Shirota tremendo ao tentar não estragar a missão. A tensão parece uma bomba relógio, mas ela permanece perfeitamente calma. Quando ela finalmente sai, a calcinha ainda está meio levantada. Shirota quer avisá-la, mas antes que ele consiga, ela salta, agarra a tábua que cai e a coloca suavemente no lugar durante o salto. Ele fica estupefato com a calma dela, mas ela só lhe diz para voltar ao trabalho. Ao entardecer, o cenário está pronto. A lua alta, Takamine faz um breve discurso e manda todos para casa, exceto Shirota, que ela chama ao telhado. Ele se prepara para ser repreendido, mas ela só quer curtir o céu noturno, sabendo que este é o último festival antes das provas. Takamine confessa que sempre amou a noite antes do festival, sobretudo este ano, com seu carregador de roupas ao lado. Ela gostaria que eles tivessem se conhecido no primeiro ano. Shirota percebe que ela o trouxe aqui só para dividir o momento, e ele promete estar com ela no festival do campus, pois está determinado a ficar ao lado dela até a faculdade. Takamine fica em silêncio, depois admite que antes não gostava da Cinderela. Ela odiava ficar calada sobre o que você queria. Para ela, quem quer algo luta por isso, e na vida real não há fadas madrinhas. Ainda assim, ela entende a jaula da Cinderela, a frustração de querer e não conseguir alcançar. Agora pode finalmente dizer isso. Takamine se aproxima e segura a mão de Shirota. Ela está prestes a confessar, mas espirra. E Shirota, totalmente desatento como um completo idiota, diz que ela deveria ter lhe dito antes que queria ir para casa. As mãos dela estão geladas, então ele joga o casaco sobre os ombros dela sem pensar. Takamine deixa o momento passar e eles caminham para casa juntos. No dia seguinte, o festival começa. A empolgação vibra pela escola, mas no canto, Shirota treme. Takamine percebe e o arrasta para visitar outras turmas. O olhar dela já é aterrorizante, e segurar a mão dele em público piora, pois seus fanáticos o perfuram com olhares mortais afiados o suficiente para cortar. Então, ela o arrasta para a casa assombrada, e dentro, Shirota acha que manter distância manterá os rumores sob controle. Mas Takamine começa a tremer, claramente aterrorizado. Ele lembra do medo dela de trovão e se oferece para ir embora, mas, como sempre, ela nega estar com medo. Mas no instante em que um fantasma surge, ela grita e retrocede o tempo. Mesmo assim, Shirota oferece gentilmente novamente, e ela insiste que está apenas fingindo medo para acalmá-lo. Em menos de 1 minuto, outro fantasma surge. Ela grita, rebobina de novo e, desconfiada, pergunta se ele está amaldiçoado. Shirota assegura que tudo é falso. Oferece sair novamente, mas ela recusa.
Na terceira tentativa, ela avança, mas quando um fantasma agarra sua perna e uma aranha cai de cima, ela perde o controle, agarrando-se às roupas desarrumadas de Shirota, praticamente exibindo tudo para ele. Duas garotas passam por ali, e pensando rápido, Shirota se faz passar por um dos fantasmas, protegendo Takamine até que elas passem. Quando finalmente escapam, Shirota pede desculpas, percebendo que foi tão longe apenas para distraí-lo dos nervos. Takamine ignora, dizendo que seu pânico foi apenas uma atuação. Então ela destaca como ele improvisou como fantasma, mostrando que está melhorando. Shirota sabe que ela encobre sua fraqueza, mas a deixa levar. De volta à aula, o pânico surge, pois Seiya ainda não apareceu. Quando a porta se abre, ele entra cambaleando, parecendo ter caído de um prédio. Ele minimiza como um pequeno acidente antes de tossir sangue. A sala entra em pânico e ele é levado rapidamente à clínica. Shirota insta Takamine a retroceder o tempo, mas ela não o faz. Em vez disso, ela declara que precisam substituir o príncipe. Todos congelam. Shirota sabe o quanto essa peça é importante para ela, mas está totalmente séria. Com apenas uma hora restante, ela diz que podem cortar um papel insignificante, pois o guarda do príncipe tem só 2 falas de qualquer forma. Shirota agora é o príncipe, e nos bastidores murmura as falas do príncipe em voz baixa. Ele só ensaiou 2 vezes e só pode se agarrar aos pontos principais. No palco, a madrasta toma chá, faz uma careta e o derrama no vestido da Cinderela. O público ofega ao avistar repentinamente suas curvas, e uma onda de aplausos irrompe. Mesmo Ellie, normalmente a maior apoiadora de Takamine, está com ciúmes. A classe observa das laterais, atônita com a reação da plateia. Quando a madrasta e as irmãs partem, Takamine canta a parte triste da Cinderela. A madrinha aparece, a abençoa e as cortinas se fecham. Quando reabrem, Cinderela deslumbra em seu lindo vestido. Os nervos de Shirota apertam-se enquanto sua entrada se aproxima. Um colega bate no ombro dele, incentivando-o. Então Takamine o chama, dizendo-lhe simplesmente para se divertir. Isso o surpreende, e ele lembra o momento no telhado em que ela disse que só queria aproveitar o festival. O príncipe é chamado, e Shirota entra no holofote, respira e encara a multidão. Mas quando vê todos os olhos fixos nele, seu corpo congela e uma palavra sai. Ao ver sua luta, Takamine o empurra, remove sua armadura de trama e retrocede o tempo ao instante anterior à sua entrada. Ela o arrasta para o camarim, repreendendo-o por ser tão descuidado. Ela lhe diz para não se importar com o público, pois ninguém o presta atenção, e o aconselha a focar apenas nela durante a apresentação. Áspero é o som das palavras dela. Shirota sente a bondade neles. Desta vez ele entra com confiança. Ele pede uma dança a Cinderela e Takamine aceita alegremente. Aliviado, ele acertou sua primeira fala. Shirota espera o solo dela antes da sua próxima entrada. Quando as luzes se apagam, ele abre os olhos e vê o rosto encostado em Takamine. Enquanto canta com voz angelical, ele a ajuda a recolocar os protetores de trama. Quando as luzes retornam, ele se posiciona a tempo, e a história continua suavemente. No clímax, o príncipe visita a casa da Cinderela para testar o sapatinho de cristal. Mas de repente Seiya irrompe, alegando que Shirota é um impostor que assumiu seu papel enquanto ele estava ferido. Shirota congela novamente. Como isso não estava no roteiro, Takamine rapidamente se adapta, mas Seiya vai além, dizendo que Takamine não deve deixar um cara sujo e ranzinza como Shirota tocá-la, gabando-se de usar creme para as mãos a semana inteira. Shirota percebe que Seiya está apenas com ciúmes, querendo ser quem a toque. Shirota fica irritado porque Seiya está arruinando o último festival de Takamine. Interrompendo-a, ele declara que, mesmo sendo um impostor, não desistirá dela, e alguém tão egoísta como Seiya não a merece de qualquer forma. Suas palavras comovem o público, até a própria Takamine, transformando-o no verdadeiro herói da peça. O narrador provoca a plateia, perguntando quem a Cinderela escolherá, mas Takamine, de repente, beija Shirota no palco, chocando a todos. Ela o puxa do palco e os dois correm para fora do teatro, provocando o caos na plateia. Mais tarde, as meninas perguntam se ela realmente beijou Shirota, e Takamine diz casualmente que só fez o que era necessário para salvar a peça. À medida que o festival vai chegando ao fim, ela elogia Shirota por sua atuação. Enquanto ele se pergunta secretamente se o beijo foi uma recompensa por ser obediente, ao perguntar por que ela o beijou, Takamine diz que o fará novamente e novamente até que ele entenda, insinuando que há algo mais por trás disso. Shirota acha que é porque ela quer que ele seja seu escravo na universidade também. Mas Takamine, frustrada, reinicia o tempo novamente quando ele erra. Como tem que ir à cerimônia de encerramento, ela lhe pede que pense bem. Enquanto não descobrir a verdadeira razão, ele permanecerá seu amado escravo. E, pela última vez, Shirota colocou a cueca em Takamine. Mas desta vez ele aceitou fazer isso, desejando secretamente que fiquem juntos por muito tempo. Comentem abaixo protetores do pêssego. Se assistiu até o final, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.